Fala, meu amigo, tudo bem? Então vamos hoje dar início à nossa série de vídeos aí sobre o Filoteia, né? Sobre o livro que dá nome ao nosso perfil aqui no Instagram, o livro de São Francisco de Sales. Vamos começar antes rezando para que a gente possa pedir a Deus para nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, venha com teu Santo Espírito iluminar a nossa inteligência e fortalecer a nossa vontade na busca de uma vida devota. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o livro de São Francisco, ele é uma introdução à vida devota, né? Ele é uma busca ali para quem já conhece a Deus, para a alma que já ama a Deus, para procurar essa vida devota, né? Uma maior intimidade com Deus. Antes da gente começar ali a meditação do primeiro capítulo, que é o que a gente vai fazer hoje, é bom a gente recordar um pouquinho quais são os objetivos desse livro, né? Então, é preciso que a gente responda 3 perguntinhas. A primeira é: para quem São Francisco escreveu esse livro, né? Ele escreve esse livro para Filoteia. Filoteia, né, e ele diz lá no prefácio, é uma alma que ama a Deus. Uma alma que ama a Deus. Então a gente já pode tirar daí, né, que é uma alma que já conhece a Deus, que já teve esse encontro com Deus e que necessita, né, e tem no seu coração essa necessidade de encontrá-lo cada vez mais, de buscá-lo cada vez mais, né? Então é preciso ter bem claro isso, né, para quem São Francisco está falando. A segunda pergunta é por quê? Por que ele escreve esse livro? Ele escreve esse livro com o objetivo de ajudar as almas que estão no mundo, que vivem no mundo, né? Ele vai falar que muitas obras, muitos escritores escrevem grandes obras e se dedicam muito a almas que estão em retiro, né? A monges e tudo, né? A irmãs de caridade, a padres, mas poucos se dedicam a almas que estão no mundo, né? E ele vê o seu papel como bispo, né? São Francisco era um bispo, ele vê o seu papel como bispo como um papel, como uma das principais obrigações, essa condução das almas que estão no mundo rumo a Deus, né? Então, ele deseja que essas almas vivam no mundo sem manchar o seu desejo de cultivar uma vida de virtudes com a corrupção desse mundo, né? Com a corrupção do local em que elas vivem. Então, para isso é preciso construir uma vida devota. A terceira perguntinha que a gente precisa responder é como ele escreve, né? Qual é o formato desse livro, né? É um livro grande, tem muitos capítulos, mas capítulos de uma página. Capítulos para serem meditados, cada capítulo a um capítulozinho por dia, né? É o que a gente vai fazer. Cada vídeo a gente vai meditar um capítulo, toda quarta e sábado, né? Então, são conselhos muito práticos, né? Exemplos e exercícios muito práticos que ele dá para que uma alma possa cultivar no seu dia a dia, né? E ele dá exemplos ali de pessoas que, por exemplo, tem trabalho, tem família para cuidar e não tem tanto tempo para se dedicar à oração, né? E ele vai ajudando a esclarecer, né? A deixar mais claro para os nossos olhos onde nós precisamos nos dedicar mais, né? Então, e ele é até um pouco engraçado a forma como ele fala isso no prefácio, né? Ele diz que não vai se preocupar tanto com o estilo, porque o estilo, a forma com que ele vai escrever, porque ele não tem muito tempo para isso. Ele é bispo, ele tem muita tarefa para fazer. Então, ele não vai se preocupar muito com isso, porque a ideia não é que seja um livro muito rebuscado, pelo contrário, ele quer que seja o mais fácil possível, né? Para que as pessoas possam entender. Então, hoje a gente vai começar essas meditações. A primeira parte do livro, ela é dedicada a avisos e exercícios para a alma que deseja buscar a Deus, né? Avisos e exercícios. Então ele vai dar alguns avisos, algumas recomendações iniciais, né? Ele vai dar alguns exercícios para se começar a cultivar no coração esse desejo, né? E firmar uma vontade, né, decidida, né? Então essa primeira parte toda é para transformar esse pequeno desejo que existe já na alma que conhece a Deus em uma vontade decidida e sincera de buscar a Deus, né? Então, no capítulo 1, logo no iniciozinho, ele vai responder a grande pergunta do livro. Já que esse livro é uma introdução à vida devota, ele vai explicar o que é ter uma vida devota, né? O que é ser devoto, né? E ele começa dizendo ali, fazendo uma separação muito clara. Existem devoções verdadeiras, né? E existem devoções falsas. E é preciso ter bem claro isso em mente. Então ele começa dizendo quais são as devoções falsas, né? O que é uma devoção falsa?
E ele vai dizer, né, que, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito, né, e já um hábito de fazer orações todos os dias, fazer jejum todos os dias, ela geralmente é vista pelos outros e ela mesma se considera devota, ela se considera uma alma devota. Mas muitas vezes essas pessoas não são devotas, porque elas cultivam um bom hábito ali da oração e tudo, mas o restante da sua vida está todo comprometido com o pecado, está todo comprometido com as falhas, né? Essa pessoa ela não é inteira, ela dedica alguns momentos de oração no seu dia, mas quando ela termina essa oração, ela profere palavras de cólera, né? Palavras de raiva, né? Ela não ama o seu próximo, ela não perdoa, ela acaba falhando em muitas áreas da sua vida, né? Então ele vai dizer isso, que é preciso considerar a devoção como algo que nos dá uma certa integridade do nosso espírito. Nós nos tornamos um só e não temos um hábito bom aqui, mas logo depois já temos vários hábitos maus, né? Então é preciso ser inteiro. Ele vai dizer também, né, que a devoção ela vai ser esse mais perfeito amor a Deus, né? Uma vida, um devoto, né? Uma pessoa que de fato cultiva esse amor perfeito a Deus, é uma vida que pressupõe esse amor. Então, em todas as suas ações, ela pressupõe esse amor de Deus. Ela tem claro no seu coração que Deus a ama e que ela deve amar esse Deus também. Então, diante das relações com os outros, diante das orações, diante do trabalho, diante das atividades domésticas, tudo isso deve ser guiado à luz desse amor, né? Porque ela pressupõe esse amor, né? O amor, ele vem antes de qualquer atividade e ele deve guiar qualquer atividade que nós fazemos. Esse é aquele que de fato tem uma vida devota e não aquele que simplesmente cumpre práticas, né? Cumpre hábitos que ele se acostumou a fazer, né? Ele vai dar um exemplo para ficar bem claro, né? Ele vai usar um exemplo de algumas aves, né? Ele vai dizer que o avestruz é um animal grande, né? Um animal que tem grandes asas, mas ele nunca sai do chão. Ele nunca tira os pés do chão, né? Essa pessoa, né, que é como um avestruz é a imagem do pecador. É a imagem do pecador, que tem grandes asas, tem grandes possibilidades de voar, mas nunca tira os pés do chão. Sempre está atrelado às suas dificuldades, atrelado às coisas da terra, às coisas do mundo, né? E depois ele dá o outro exemplo, o exemplo da galinha, que tem asas e faz pequenos voos somente, né? Somente consegue fazer pequenos voos. E ele vai dizer que esse é o homem justo, mas ainda imperfeito. O homem justo, que tem hábitos justos, tem atitudes boas, mas ainda preserva no coração muitas imperfeições. E por último, ele dá o exemplo da águia. A águia é aquela que voa impetuosamente rumo ao sol, rumo à luz, né? Olhando para o sol. A águia tem essa grande qualidade, né? Essa grande característica. Ela consegue olhar para o sol, né? Ela voa de forma rápida, de forma a cortar o vento rumo ao sol, né? E esse é a imagem do devoto, daquele que é devoto, daquele que de fato conquistou esse amor perfeito a Deus, né? E por último ele vai dizer, né, que o que diferencia essas pessoas? O devoto, esse que é como uma águia, ele descobriu que para amar a Deus não basta somente cumprir a lei, somente cumprir os mandamentos de Deus. Não, é preciso amá-lo a todo instante e praticar todo o bem que é possível, todo o bem que ele pode cumprir, né? Que ele pode fazer. Então, essa é a alma devota, é a alma que olha nas suas possibilidades, dentro da sua realidade, dentro das suas circunstâncias e percebe o bem que ela pode fazer e a coloca em prática, né? Ele vai dizer ali, quando ele faz uma relação entre a devoção e a caridade, ele vai dizer que a caridade é como um fogo que queima em nosso coração. E o devoto é aquele que faz esse fogo virar labareda, virar grandes chamas e queimar a tudo, né? Então o devoto é aquele que é intenso, que não cansa de fazer o bem, que não cansa de buscar a Deus, onde quer que ele esteja. Então, te convido a reler esse capítulo, né? A meditar em cima desse capítulo. Tem só uma folha, uma paginazinha, né? Já nos diz tanto, já nos apresenta o que é ser devoto, né? Peçamos a São Francisco de Sales para que rogue por nós
e nos ajude a nos introduzirmos nesse caminho de devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.